Oi, Mu! Olha, ela até fez cabelo, se Não, maquiou. Que é tá isso? vendo, né? Que faz 40 Gente do dias quase de céu! confinamento, para mim faz 2 meses de confinamento. Ah, Olha só! Bem-vindo, tá, Fabes, né? Paty. Tá bonita, velho. Fez cabelo, escova, passou perfume Não, igual a tia Tosta, fez a unha. batom. Que é isso, hein? A Júlia, daqui a pouco, ela chama aí na live pra perguntar o que você tá fazendo, porque ela tá doida querendo uma manicure aqui. Olha, eu fui na minha, né? Olha Claro, lá. sempre. Falei Toda pra ela. terça. Avisei ela, tá? Aí, Yuquinha, você viu essa mulher? Eu tô irreconhecível a minha mãe nesta live. É, gente, ela normalmente assim, por que eu tô falando que ela tá irreconhecível? Porque eu fui criado dentro de casa com a minha mãe com rabo de cavalo, roupa de ginástica, né? E ela sabe disso. Ah, eu tô de Então, roupa de ginástica, eu tô. ah lá. E a gente acaba, quer queira, quer não, moldando, né, as pessoas do que a gente são, que a gente é criado, né? Mas enfim, muito bem-vinda à live da Triplo Assessoria Esportiva. Obrigada, doutor Murilo. Para quem não Murilo sabe, blogueiro. esta live foi criada sem a Maria Cristina Daraém Isso, saber. saber. Isso mesmo. Então, eu avisei ela ontem, né? Ontem, ontem de ontem. É, Ontem. 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 Então, era para ser uma surpresa, porque a ideia não era ela saber das perguntas, saber o que preparamos para ela, entendeu? Então, tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa natural. Aham. Super natural. Aí ela, só para Adoro confessar, isso. só para todo mundo que está assistindo aí, eu vou fazer uma confissão. Ela falou assim: Ó, me liga antes para a gente bater um papo para saber o que você vai me É, perguntar. é verdade. E você E, ligou? e eu não liguei. Não. Claro. Exatamente, que é para ser espontâneo, né? Aham. Bom, Fabes, nós também te amamos. Vamos lá. Mais uma surpresinha. É isso aí. Ela fez surpresa para mim no meu aniversário, junto com o pessoal todo aqui, agora é a minha vez. Não, Bom, nem acredito que eu consegui, né, fazer pela primeira vez, né? Difícil. é difícil pegar o coach. Infelizmente. Ele Maravilha. descobre tudo antes. Bom, o tema da nossa live, eu vou ver se eu consigo até colocar aqui. Peraí, que agora eu tô ficando enjoado com isso aqui. Pera lá. Agora Os você aprendeu, né? Aí você não para mais. desafios. Aliás, ei, cara, eu botei errado aqui, peraí. De filho. Olha lá, galera, pera lá que eu tô escrevendo para Ser, vocês. ser bom filho. Olha, Fabes. Olha o Fabes aí falando. O que ele falou aí que eu não tô lendo? Ser bom filho. Seria, né, Fabes? Você é um filho que a minha mãe também não teve, ela, você sabe. É um filho adotado esse, maravilhoso. Mulher. Você mandou para todas as suas amigas. Mandei para umas Se amigas, não né, mandou, hoje. se não mandou, clica no aviãozinho aí e manda, hein? É, Aham. manda. Manda porque aí elas recebem no Instagram. Tá bom. Vou mandar para as meninas, para os professores. Aí, ó, fixar comentário. Que isso, olha lá, ó. Tá vendo? É só dar 2 cliques no comentário. Pronto. O tema de hoje é de filho para a mãe, gente. Os desafios de uma mulher empreendedora. Então, como eu estou fazendo essa live de surpresa aqui para minha mãe, então, na verdade, é o seguinte. Para quem não sabe, ela não gosta de ser chamada de Maria Cristina, ela gosta de ser chamada de Cristina. E nós vamos É falar também um verdade. pouquinho sobre isso. Cristina Daraém, não Maria Cristina. Cristina Daraém, 60 e... Vou fazer 2. 61 anos e nasceu em 58, numa família mistureba de árabe com sírio, né? Sírio e... Isso, vai falando. Ah, tô acertando, hein? Se eu tiver errado, você me corrige. Filha de um pai super rígido e de uma mãe muito amorosa e que quebrava umas ondas ali, que eu sei, que daria Com uma força certeza. total. Campeã paulista de natação. Nossa, onde você achou tudo isso? Tá vendo? Eu sou foda. Campeã paulista É, de natação. Já participou de alguns Masters. já, E bastante.
E Chega. professora hoje de hidroginástica, além de ser uma trainer nacional no Brasil, que são apenas 5 pela... 3. Agora são 3? Nós somos 3. Mas antes eram 3 e 6, hoje em depois dia, caiu para isso. 5, agora 3. Agora nós somos Ó, 3. Eu, a Roxana, que hoje é aniversariante. Parabéns, Rox. E o Nino, mas o Nino tá indo para Portugal, tá fazendo o doutorado dele lá. Ah, legal. Por Então são enquanto ele só está 3. aqui. Isso, nós somos 3. Então, para quem não sabe, são 3 trainers de hidroginástica que podem dar certificação internacional, né? A certificação da Da AEA, EA. que é a Aquatic Exercise Association, Isso. que, para quem não sabe, é que certifica os professores e qualificam eles para poderem contribuir com o mundo aquático, o mundo fitness. E a minha mãe, outras 2 pessoas também são aí no Brasil. Professora de hidroginástica, trainer também, já foi professora de bebê, de natação infantil. Tudo. E formada em educação física na UNAERP, pós-graduada em psicomotricidade. E treinamento desportivo, esqueceu. E treinamento esportivo, esse eu não botei, é verdade. Bom, vamos lá. O Fabs falou para eu chamar você de Maria. Maria, ele me ama, ele adora me chamar de Maria. Exatamente. E coloquei aqui por último que você recebeu em 2006, não vou lembrar a data, o prêmio de a maior... Nem eu o Fabs lembro. O Fabs colocou o prêmio de a profissional que mais contribuiu para o fitness aquático no mundo. É verdade. É verdade. É isso mesmo? É verdade. Eu acho que é 2006, eu não vou lembrar, mas... Não, é mais um pouco, eu acho. Ou é 3 ou é 6, era alguma coisa assim. Não, deve ser... Se eu não me engano, foi... Eu não me lembro também. 2014, 13, 14, por aí. Ah, pode ser então, pode ser. Bom, Fabs, se você lembrar, você fala aí pra nós. 2014, olha lá. Ó. Ah, lá. Muito bom, eu tô bem atualizado, 2003, 2006. Bom, proprietária da academia Nado Livre, Aquatic Fitness, há 33 anos no mercado. Isso. Hoje toma conta da Nado Livre, tocou sozinha, né? Porque você antes tinha um sócio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e depois, a partir de 2000, ficou sozinha. Bom, a nossa live com relação à mulher empreendedora, vamos voltar lá atrás, lógico que a gente tem que falar um pouquinho disso. Como que começou a história da Cristina no esporte, na verdade? Você sempre gostou das aulas de educação física, assim como eu, foi professora em colégio, que eu sei, enfim. Você copiou, né? Quase. Não, né? Na realidade, era uma vontade muito grande de fazer educação física, amava. Eu ia para as aulas, eu estudava no Antônio Mota, que eu tenho inúmeras amigas, né, no Antônio Mota. A gente era uma escola estadual, uma escola estadual e com N coisas gostosas. E com isso tudo tinha educação física, que era, na realidade, tinha vôlei e futebol, praticamente. Eram quase duas atividades. Além das queimadas, né, que é a guerra, a queimada a gente fazia isso na hora do recreio. Então começou lá atrás, eu curtia bastante, gostava muito. Eu ia antes para a educação física, para ajudar a minha professora da educação física da aula, ajudar, né? O que eu posso? Carregar bola? Vamos carregar bola. Eu posso fazer isso? Então era muita vontade. Normalmente essa estratégia do educador físico é para aqueles alunos meio rebeldes, né? Me ajuda aqui e tal. Não, porque eu ia antes da aula, eu não era rebelde, muito pelo contrário. Eu era, assim, disciplinada nas outras aulas, mas na aula de educação física, super disciplinada, super atenta. Eu ia antes, ajudava essa minha professora, tudo era super bacana. A Help, que aí ela foi minha professora, Maria do Socorro do Perpétuo. E está viva até hoje. Está viva? É isso que eu ia perguntar. Está viva. Ela foi minha professora na UNAERP também, e tinha a Dona Neide. A Dona Neide era uma pessoa assim, maravilhosa. A Dona Neide já faleceu, Marquese. Nós fizemos um encontro em 2013.
E ela, inclusive, foi. E aí eu falei para ela, eu só fiz educação física porque vocês duas me ensinaram a amar essa profissão. E realmente, hoje, graças a Deus, eu briguei muito com meu pai, Isso, aí discuti não vamos muito. atropelar as coisas. Aí você acabou o primário, vamos dizer assim, era primário? Não, era ginásio. Tá, ginásio. Era E ginásio, aí aí, depois eu fui para o colégio, do e colégio, continuou com a ideia fixa de prestar para a sim, educação física. só tinha educação física na minha cabeça. Tá. E apesar dos meus pais, assim, meu pai falava muito de odontologia, porque era uma profissão que estava em ascensão e dava dinheiro. E Aí era meu esse o pai, pensamento dele, tipo, faça o odonto sim, porque dá o dinheiro. dá o dinheiro, você vai ser independente, é bacana, é isso, é aquilo, aquilo outro. Como nós somos uma família com 6 irmãos, minha irmã era mais rebelde, a Raquel foi embora para Campinas, fez aquilo que ela queria, e Vocês aí, hoje são em quantos irmãos? Para o pessoal 6. aqui, 6 irmãos. Continuamos em 6 irmãos. 3 homens e 3 mulheres. As E ao três longo. Marias É isso que eu ia e os perguntar. outros 3. E dentro desses 6, nunca foi mais de 6? Não, nós éramos para ser 10, mas mamãe perdeu trigêmeos e um homem. Então, na realidade, minhas irmãs falam, minha irmã a Raquel fala que acho que são 12, 11, sei lá. Eu, para mim, mamãe tinha me falado que éramos para ser 10, que eram trigêmeos e um homem. Daqui a Mas, pouco aparece um aí, né? se aparecer, sim. Aí acabamos. Foi bom. Hoje nós somos 6, 3 irmãos e 3 irmãs. A Raquel é a mais velha, o Odamar, o Jorge, eu, a Luiz Renato e a Renata. Então nós somos 6. E as Tá. 3 Marias. Minha mãe era devota de Maria, adorava E Maria, isso então era a minha ficou. próxima pergunta. Por que as 3 Marias receberam Maria Raquel, Maria Cristina e Maria Renata? Isso, Maria Raquel, Maria Cristina, Maria Renata, porque mamãe era devota de Maria e amava Maria. Minha mãe era muito religiosa e ficou as 3 Marias. E Maria, só Maria, hoje eu não ligo mais, eu sou super bem resolvida, mas antigamente, Maria, só chamava Maria, Dona Maria. Eu falo, pô, por que Dona Maria? Não sou Dona Maria, sou Maria Cristina, entendeu? Então, assim, eu não curtia muito. Hoje não, hoje o Feives me chama de Maria, tem várias, a E Maria Alexandra me hoje é chama de muito Maria, comum, né? Maria ficou um sim, nome, só é um nome Maria. muito bonito, só Maria, né? Sim, sim, então, só Maria, só que eu era Maria Cristina. Na realidade, eu era para chamar Maria Suzana, Que era o nome da minha avó. que é o nome da minha mãe, isso mesmo. E por quê? Porque eu nasci no dia do aniversário da mamãe, da Entendi. sua avó. Seria então Maria Suzana, ela a filha. Não, Maria Suzana só. A minha mãe era só Suzana. Mas aí meu irmão, louco, porque a gente gostava muito desse nome, muito da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito bacana, muito sensacional. E resolvemos, meu irmão resolveu colocar, teve uma filha e resolveu colocar o nome de Suzana. Então a É gente verdade. tem a Suzaninha. O Thiago falou que achei que eram 3 João, não. Não, não. Não, não. Passou perto do Jorge, mas não é João. Não, na realidade, os homens foram escolhidos assim. O Odamar, que é um nome super diferente, Odamar. Aí a gente brinca com ele, ou do céu, ou da terra, ou da não sei das quantas, né? Porque o Odamar é afilhado dessa minha tia Tosta, que era para ser. O marido dela chamava Odálio e a minha tia Maria. Então, para não ficar Odamaria, ficou Odamar. Que E beleza. aí, o Jorge é o nome do meu avô, que é o Jorge Daraí O Neto. Odamar Antônio, não? Odamar Antônio. É, né? Sim, sim. E engraçado que não pegou o Antônio, né? Pegou o Odamar, né? O Odamar ficou. Ou Dorinha. Ou Dorinha. Dorinha é o apelido. E E aí, dentro disso, desses nomes, só o Odamar que ficou, assim, vamos dizer que com homenagem de parentes ali. sim, agora aí o Jorge, pelo meu avô, tá? Que é Jorge Daraí Neto, Tá. que é o neto, hoje a gente, né? E tem o Luiz Renato
O Luiz Renato, minha mãe amava, sempre amou muito o nome Renato. Tanto é que ela teve Luiz Renato e uma filha, Maria Renata. Entendi, ótimo. E dentro dessa família toda de 6 irmãos, seu pai era formado em quê? No caso, meu avô. Meu pai era contador, De contabilidade formação. de formação, sim. Na realidade, a formação não era tecnológica, né? Não era uma faculdade. Tá. Então, meu pai era contador e, na realidade, ele tinha na veia o sangue de vendedor. Ele sempre foi, sempre se deu muito bem com vendas. E ele tinha uma outra cabeça, uma pessoa assim que sempre gostou muito, muito de trabalhar. Então, por isso, eu acho que eu herdei. Tem coisas que a gente herda, tem coisas que a gente Uhum. herda. Entendi. E a mãe era formada? A mamãe era professora de primário. Ela fez. Como que era, meu Deus? Não é pedagogia hoje, né? Hoje é pedagogia, mas era Psicologia? normal. Não, era normal. Ela era habilitada a dar aula primário. Tipo letras, assim? Não, não é tipo letras. Você termina o colegial, aí você faz o científico que era antigamente, entendeu? Que Entendi. era para professora primária. E a minha mãe acabou nem exercendo tanto, exerceu conosco, que eram Magistério. muitos filhos. Magistério, isso aí. A Paty falou aí. Obrigado, isso aí, tá, ô, Paty. Magistério. O Joel também falou aí. Show! E aí, esses pais levaram, quando você falou que você queria ir educação física, seu pai que sempre falou odontologia. Meu pai sempre quis que eu fizesse odontologia porque era uma profissão que seria futuramente bacana para gente. E Eu sua falava mãe nunca assim, interferiu nisso. não, minha mãe falava assim, eu falava, mãe, mas eu não. Eu até achava que eu gostava, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, eu não consegui, eu não entrei nem nada, então eu. Você chegou a prestar, né? Que eu sei de uma história aí, três né? anos, 3 anos, fazendo Prestando cursinho por livre pressão. por livre pressão, porque ele queria que eu fizesse, eu achava que eu ia me dar bem, só que eu não entrava, eu era super boa aluna no cursinho, tudo, mas eu não entrava. Aí teve um ano que eu tive um rompimento dos ligamentos da perna esquerda. Aí eu fui fazer, eu perdi todos os meus vestibulares. Então eu falei assim, olha, esquece, não é para eu fazer. Nisso, quando eu E terminei, porque você foi perdeu por quê? Teve um acidente? eu tive um acidente antes, que na realidade não foi um acidente. Eu estava numa fazenda de uma amiga, da Elisa Helena, e andando, brincando, tal, palhaça, como sempre fui, né? E aí eu inverti, falei, o cowboy anda desse jeito, tal. Eu virei o meu pé num buraco e estava cheio de grama o buraco. Eu não vi. Para mim era grama e eu virei o pé e rompi todos os ligamentos. Na época era próprio de patinação, todo mundo achando que eu tinha rompido aí. Aí conheci uns amigos, amigo da minha irmã, da Renata, e ele era residente lá no HC, tudo, e falou, vem pra cá, tal, que nós temos um médico aqui bacana, tal. Aí eu cheguei lá, conheci o Dr. Volpon, uma pessoa muito bacana também. Aí o Volpon olhou e falou, isso é cirúrgico. Eu falei, não, cirúrgico não. Sabe, tipo assim, sabe, vai botando a mão assim, Vai cirúrgico? esquivando, vai esquivando. Eu falei, não, cirúrgico não dá para ficar com 30 dias aí de gesso, tal, 40, o que for. Não, o problema é que rompeu todos os ligamentos, não tem como, tem que fazer uma reconstituição. Puta, tá bom. Aí foi que todas as minhas inscrições para odontologia se rompeu, e aí eu resolvi tratar de mim. Então, fui fazer a cirurgia, eu fiquei de gesso, andei de muleta 90 dias, eu não podia pôr o pé no chão. Mas, Naquela época não existia esse lance da botinha, né? Não tinha nada disso, não, né? imagine, era gestão. E como deu decência, abriu tal, né? Fizeram uma janela no meu tornozelo pro lado de fora e faziam um curativo aí. Loucura. Isso daí foi muito sofrido.
Aí eu continuei, falei, bom, já que eu terminei e não consegui prestar nenhum vestibular, eu vou prestar aquilo que eu gosto, aquilo que Isso eu quero com fazer. 17, 18 anos? O que que dá, mais ou menos? Acho que 18 para Ó, 19, acho que é D- 19 anos. Danilo Acho enchendo o que saco 19, aí, ó. acho que era 19 anos. É. Se Não existia existia, carro. Tá, Aí 19 eu, anos foi prestar de novo para aí aí sim eu, pro que você não, gosta. aí eu fui prestar aquilo que eu gosto. Eu estava de gesso, de muleta. Aí eu falei, bom, já que eu estou aqui e tal, eu vou. E eu era atleta da natação. Essa Então era a eu minha nadava pergunta, se a natação já estava aí dentro já. desse contexto há quanto tempo? Tá, eu tinha Você começou 13 a para nadar com... 13 para 14 anos, eu nadava no clube, na recreativa, assim. Brincava com meus Aprendeu lá. amigos, tudo. Não, aprendi, vixe, amarrado uma cordinha, a boia amarrada na cintura, e meu pai segurava, minha mãe segurava assim, eu ia nadando com aquela boinha na Presa, borda, presa no presa peito, assim, vamos dizer assim. presa aqui na Aham. cintura e a cordinha por cima, e meu pai ou minha mãe segurava e eu ia. Era E assim era que se piscina ensinava. de casa, Do assim? clube, do clube, Clube, do clube, clube. do clube, da recreativa. E aí era recreativa e regatas. Tá. Aí a gente tinha. Aí eu tava nadando junto com meus amigos, tudo, e aí sempre tinha o treinamento, né, dos atletas na recreativa. Aí eu saí. Bom, todo mundo tinha que sair da piscina para os atletas entrarem, né? Para o pessoal da equipe de natação. Aí o cara me viu nadando tudo, né? O técnico, que era o Lúcio Cassiari, falou: Ô, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei: oi. Aí falou assim: você não quer nadar aqui com a gente? Eu falei: hã? Ele falou: você não quer nadar com a gente? Você nada legal, tal, tal, tal. Eu falei: vou, né? Aí meus amigos, quando eu comecei a falar que eu ia nadar na recreativa, todo mundo, pelo amor de Deus, você vai ficar com um ombro desse tamanho, igual as Latufes, porque elas eram minhas amigas, Sim. né? De natação. Você vai ficar com um ombro desse tamanho, você vai ficar assim, você vai ficar. Eu falei, gente, se eu começar a ficar assim, eu vou ficar. É que a genética, né, é diferente. O biotipo de uma é uma coisa, o meu era outro. Aí eu resolvi começar a nadar. Aí entrei na equipe de natação da recreativa. Viajava bastante, tudo. Nossa, era uma delícia. Competia Super. fora, Competia região. fora, era regional, Ia abertos, jogos pra regionais. Araxá? Tô falando por causa da Tielaine aqui, ó. Não, não ia para já Tô não perguntando por causa tinha da Araxá que eu competição. ia competir lá, né? Eu e meu irmão, a gente Eu competia levava lá. vocês na academia dela. Isso é realmente uma delícia, uma coisa. Essa época era muito boa. E E aí você aí comecei a viajava para competir competir pela equipe. pela Opa, deu uma... época. Meu pai foi Pera me ver, aí, voltou. meu pai foi me ver nadar. Teve coisas bem gostosas, uma delícia. Eu lembro uma vez que em Pirassununga estava um frio danado. Meu pai levou um cobertor e eu tinha acabado de sair da piscina para dar uma ambientada, né, nadar um pouquinho, e tal. A hora que eu saí para esperar a minha prova, imagina, minha prova ia demorar. Um frio, mas um frio, um frio, um frio. Não tinha água quente como é hoje, legal para se nadar. Era água gelada. Aí meu pai trouxe um cobertor, um chocolate quente e tal, A aquelas Renata coisas, aí, ó. né? A Rê. Assiste aí, tia. Assiste que nós estamos falando de você também. Ah, E aí era muito gostoso, né? Meu pai, assim, algumas vezes foi. Minha mãe não tinha essa oportunidade de ver a gente competir nem nada. Era mais sempre era difícil. o pai, no caso meu avô, que te levava para competir. Ou Na o ônibus realidade, o do time. ônibus de Ribeirão Preto, que nos levava, jogos regionais, jogos abertos, as competições aqui perto, era sempre o ônibus da recreativa que nos levava. Meu pai, eventualmente, foi em algumas competições como essa que me marcou, que eu lembro bastante. Mas E era assim, aí, a natação foi ficando na sua vida até os 19. Você continuou competindo, sim, continuou nadando. continuei nadando um tempão junto com as meninas, tudo, viajamos bastante, conhecemos várias pessoas, e era aquilo que eu gostava de fazer, água.
Adoro até hoje. E aí, quando eu estava assim, de muleta, tudo, e os meus professores na faculdade, quando eu prestei vestibular, eles falam, eu não podia fazer a prova prática, nós tínhamos uma prova prática. Eu não podia fazer essa Você prova tava prática com a porque eu perna estava de engessada. muleta. Tá. Aí ele falou, não, mas a Darain eu conheço, ela é atleta, ela é nadadora, papapá, e aí eu não fiz essa prova. Então eu entrei, puxei todas as matérias teóricas, assim, o que eu pude, eu não conseguia puxar muitas matérias porque só tinha faculdade à noite, não tinha faculdade pela manhã. Então, eu só podia fazer aquilo que dava. Eu puxei as matérias, tudo, acabei me formando, formei 6 meses depois, não porque eu bombei nem nada, porque esse ajuste não tinha. Então, não dava para puxar mais matérias, entendeu? Então, esse meu começo foi difícil por isso. E fiz todas as aulas, assim, nessa 6 meses? Era 6 meses, um ano, sei lá. Era teoria. A hora que eu tirei o gesso, que eu pude fazer, fiz minha reabilitação toda, fisioterapia, pá, e comecei na prática, falei, que delícia, é isso que eu quero. Eu quero isso. E quando eu fui fazer esse vestibular, a minha mãe me deu dinheiro para eu poder fazer essa inscrição escondido. Eu fiz essa inscrição escondida do meu Para pai prestar. para prestar vestibular. Meu Tá. pai não sabia, aí eu fiz 6 meses que eu estava de muleta, tudo escondido do meu pai, porque meu pai queria que eu Aham. prestasse vestibular e eu fazendo cursinho também. Então, eu fazia cursinho e faculdade. Eu fazia cursinho pela manhã, à tarde estudava, à noite faculdade. A hora que eu comecei a fazer a aula prática, eu falei, tchau, não quero mais cursinho, não quero odontologia, eu quero educação física. E aí prestou para fazer? Ou aí você já estava Não, aí fazendo? eu já estava fazendo. Tá. Eu Ele não entrei. sabia que você estava fazendo Educa. Não, minha Tá. mãe sim. E Mamãe é aí, sempre mas você cúmplice. falava para ele que você ia estudar à noite, fazer cursinho na cabeça dele. Fazer curso, estudar. Meu pai viajava bastante, então não tinha esse tipo de problema, entendeu? Aham. Aí, a E hora que seus irmãos todos sabiam que você estava fazendo Educa, só ele que não, ou só sua sabia, mãe? não, até meu pai sabia depois. Eu falava assim, eu vou fazer para ver se eu gosto, alguma coisa, mas eu continuei o cursinho, entendeu? Aham. Porque ele queria que eu prestasse odontologia. A hora que eu cheguei para ele, falei, eu não quero mais odonto, eu quero educação física, mas o quê? É uma profissão de espera marido, é que PPP, me encheu o saco. Esse é o termo, eu anotei aqui. Por que que era a profissão do espera marido que o vô falava? Por quê? Porque era uma profissão que eu não ia ter a minha independência financeira. Eu ia ter que depender do marido para me manter na educação física, se eu quisesse. Esse era o pensamento do papai, entendeu? Só que Sim, mal sabe ele que não foi bem assim. Que, entendi. sabe, é As uma coisa coisas que foram quando. evoluindo, né? Sim, e quando você gosta daquilo que você faz, não tem barreira, não existe. É foco, vontade e uma E aí coisa e determinação. você continuou fazendo a educação física junto com competindo natação. Não, aí já tinha até acabado, que eu estava com 20 anos, mais ou menos, 19, 20. Aí Aí você eu não parei. participava mais. Não, eu participei dos 13 aos 19, mais ou menos, uns 6 anos de competição. Tá. Gostava, curtia bastante, mas quando eu, uma vez, depois de formada, tudo, já tinha academia, eu Então, aí comecei. calma lá. Aí Ah, você resolveu, depois de formada, trabalhar direto em ter a sua academia? Ou logo que você formou, você falou assim, não, agora eu. É que lá naquela época não existia personal, né? É que não, tem hoje. Mas naquela época existia trabalhar em colégio, existia dar sim. aula eu Então, lembro que tinha as aulas de aeróbica, né? Que falava. aeróbica era. Eu lembro porque tinha aquele lance do que a gente ia para Poços de Caldas, que tinha o pessoal do Bliss escrito assim, que dançava, Sim, tal. tinha competição aeróbica, né? Naquela Isso. época e tal. Mas antes disso, eu fui trabalhar no Colégio Pequeno Príncipe. Eu estava Depois de formada.
Não, eu já estava dando, eu estava estudante. Antigamente não tinha esse Tipo problema de estágio. você dar. Mas não tinha o lance de você tinha que Você fazer tem que ser estágio. formado para poder dar Isso, e você aula, tem que fazer sim. estágio, porque na realidade a nossa profissão ela não era reconhecida. Tá, Então não tinha como, a minha profissão não era reconhecida, então não entendi. teria como. Eles E eu, meio que te analisavam meio que o que que você era capaz dentro da aula, aquilo que vamos dizer você assim. fazia antes, por exemplo, eu tinha uma história de atleta, de Sim. natação e tal, eu gostava muito de criança, sempre gostei. E aí eu fui trabalhar no Colégio Pequeno Príncipe, que eu curtia muito. Foi uma educação escolar bem bacana. Eu implantei inúmeras coisas no Pequeno Príncipe, gosto. Maravilhoso. Foi assim, passeio ciclístico, quem fez fui eu. Associação de pais, a gente não tinha, fui eu. Tinha gincanas, eu coloquei inúmeras coisas, assim, ideias que eu gostava e curtia com os meus alunos. Tanto é que a gente tinha que chamava-se um recreio direcionado. E foi a primeira vez que a escola fez um recreio direcionado. E quem dirigia esse recreio era eu. Ah, Então era legal. assim, muito bacana, começou assim a ter outros olhares para a educação física. Aí me formei, claro, e aí depois de alguns anos, Quanto tempo esse trabalho em escola? eu trabalhei 4 anos e meio. Tá. Aí eu saí Quase da que a escola. faculdade toda, era 4 anos lá? Sim, não, Tá. três. Ah, Três, tá. É que tem alguns três. lugares que são 5, né? Tipo, por exemplo, Hoje, mas antigamente Londrina à não. noite era 5, É, porque a carga mas, horária era menor. não, antigamente eram 3 anos completo e você saía com licenciatura plena, tá? Tá. Só que assim, eu nunca parei, né? Eu sempre fui uma pessoa, mesmo estudante, eu apitava competição de natação, eu era cronometrista, Pela eu fazia experiência. tudo, tudo, tudo que tinha eu estava. Era basquete, era futebol, era só o futebol que assim não era muito ligado, mas o atletismo eu sempre gostei muito. Tudo quanto é condição que tinha, eu mandava bala e eu ia porque eu gostava disso. E aí, Uhum. quando eu fui dar aula no Pequeno Príncipe, aí a faculdade de Moura Lacerda estava precisando de professora de educação física. Na realidade, eu era uma estudante de educação física e antigamente, como podia, eu fui dar aula para arquitetura. Engenharia e arquitetura, o feminino, eu não ganhava um centavo, não tinha problema, mas era a minha experiência. Eu pagava a minha gasolina para ir até lá, para poder dar aula, era vontade, gosto, paixão. E E lá você continuei. dava a Educa também. Educação física normal, ginástica e assim sucessivamente. O Thiago fez uma pergunta aqui pra gente. O recreio direcionado, exatamente o que que era? Era por Era série? Era por Não, não, eram modalidade? todas as séries, né? Eram todo mundo junto, só que assim, tinha queimada para uns, basquete para outros, vôlei para outros. Então, assim, quem distribuía isso era eu, e Tá. conforme organizava da melhor forma, porque antes não tinha nada, eles não faziam nada, eles só comiam aquele lanche fritutex que Uhum. existia e o refrigerante, que também não era suco. Então, era um horror. Então, pelo menos eles faziam alguma atividade, gastavam um pouco da energia e isso ajudou muito na concentração deles nas aulas. E era o que a Legal. gente, era muito bacana, era o que a gente adorava. Tanto é que no Pequeno Príncipe eu fui paraninfa de turma, eu viajei com várias turmas, Com os com os formados. formados que iam se formar para a oitava série, eu viajava, levava essas crianças, né, esses adolescentes para viagem, Ubatuba. Olha, foi assim uma experiência. Eu tenho amizade com essas crianças Até de hoje. 40 e poucos anos até hoje. É, a Era muito Jaqueline legal. Bianchi mandou. Nossa, aprendi muito com a Cristina. O Uriel mandou. Cris, corações, uma ótima professora.
Pô, o Uriel é da Unimed. Um beijo grande para vocês. Tô longe agora, afastada, mas logo mais a gente está de volta juntos, porque eu encho o saco mesmo. Eu até hoje, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer não é na parte que eu estou fazendo, que é empreender, que é conta, que é tabela, que é planilha. Eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto de dar aula, eu gosto de sentir a pessoa, entendeu? Então, eu dou aula na Unimed, eu amo de paixão, porque eu tenho contato com as pessoas, entendeu? E eu só larguei de dar aula na academia devido a inúmeras situações, Sim. inúmeras coisas acontecidas, assim, sabe? Então, é muita coisa. E depois que você se formou, que trabalhou no colégio aí 4 anos e meio, igual você falou, né? Veio depois de quanto tempo a ideia de abrir sua própria academia? Bom, quando eu estava dando aula no Colégio Pequeno Príncipe, eu já queria fazer alguma coisa de Isso academia. com 22 anos, mais ou menos, 21? 20. Não, eu Por aí. sempre quis ter minha academia quando eu fazia faculdade, mas eu falava, imagina, está longe disso. Então, mas você Não falou que sei se com meu pai. 19, 20 você entrou, né? Então, 21, Então, 22 ali. 22. Eu casei com 23, Essa era entendeu? a minha Então pergunta aqui depois. foi logo depois eu já queria ter a minha academia. Tá. Aí eu falei, como eu posso conseguir a minha academia, né? Era muito Você não tinha nem difícil, noção. nem noção. Nem noção como, quanto e o porquê. Bom, quando eu resolvi ter, eu dava aula no Pequeno Príncipe e eu fui assim, várias pessoas, eu fui conhecer quase o Brasil todo de academias. Eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui conhecer o Hélio Becker, que é uma pessoa que me deu em Novo Hamburgo, uma pessoa que me deu uma ajuda enorme. O Mauri Fonseca, do Porto Alegre, várias. Em São Paulo, Fontanélia, Juliana, eu fui no Fit Center antigamente, que a Sandrinha começou a ser estagiária lá. Então, sabe, inúmeras coisas eu fui fazendo aquilo, fui vendo aquilo que eu gostava. Puxa vida, nessa academia eu gosto desse piso, nessa academia eu gosto desse chuveirinho, nisso eu gosto disso. Então, eu ia com um caderninho e ia anotando tudo aquilo que eu gostaria de ter. E que aquela academia é bacana, tal, eu vou pegar isso dessa academia. Aham. E aí foi assim, eu lembro quando eu fui fazer um curso, essa que a Sandrinha estava, eu fui fazer um curso com o Fontanelli, e o Fontanelli falou, vem para cá, você vem estagiar aqui comigo. São Paulo, isso? São Paulo. Fui eu, minha mãe e o Danilo. O Danilo era bebezinho, mamava, tal, papapá. Você não tinha aberto nada livre ainda? Não. Você tinha casado logo depois que formou, Isso. casou com 22. 23 anos. 23. E isso daí foi com 24, praticamente. 23 para 24 anos. Então, tipo, você casou, dali uns Final 6 do ano. meses já teve o primeiro filho, que foi o meu irmão, o Danilo. Não, eu casei em 82, em 83 eu tive o Danilo em setembro. Eu engravidei em dezembro de 82. Com 23 anos, 23 para 24. Isso. Eu já tinha 24 quando eu engravidei. Bom, daí eu fui para São Paulo, junto com a minha mãe e o Nenê, e fui fazer o estágio lá com o Fontanelli. Foi aí que a Sandrinha chegou para ser a primeira estagiária, era o primeiro dia de estágio dela lá. Tia Elaine que tá aí assistindo, o Fabes, ó, envia o aviãozinho pra Sandrinha aí, ó. Pra ela assistir a gente. E foi muito legal, porque assim, ele falou, tô com uma menina nova aí, muito bacana, tudo, e era a Sandrinha, sabe? Realmente, assim, depois eu fui algumas vezes para lá, e curti muito, porque o Fontanelli era uma pessoa assim que eu tinha uma empatia bem grande, tenho até hoje, mas faz tanto tempo que ele tá fora, a gente não tem tanto contato. E a Juliana Jansen, que a Juliana foi uma pessoa bacana, que abriu várias portas para mim, sabe, eu pude
conhecer bastante, fazer bastante curso. Bom, é algo assim, cursos são milhões. Eu acho que na nossa profissão nunca se deve parar. A gente sempre está aprendendo e sempre nós estamos nos, assim, reinventando, não digo, hoje nós estamos, mas estamos aprendendo. E é engraçado, Murilo, porque o Rafael falou algo que eu, assim, amei, uma expressão que ele falou. Nós aprendemos, desaprendemos para reaprender. E é bem isso Sim. mesmo. Principalmente a gente não tinha celular nessa época, não tinha um computador, né? Hoje é totalmente diferente. E eu não parei. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto da tecnologia, eu gosto de aprender. Quando muitas vezes eu pergunto, pô, eu não sei fazer isso, como é que faz? Eu pergunto, eu não tenho, Sim, sim. sabe, eu não tenho medo e nem vergonha. Por quê? Porque eu não fui acostumada não nasci nesse mundo, né, tecnológico. Por exemplo, a Maria não vai precisar nada disso, porque já está ali, né, é Sim. automático. E aí Então, você ficou desses estágios quanto tempo aí com o Fontanelli? não, eu fiz, eu ia Só um assim, período, assim. só o período. Eu ia todo mês, por exemplo, eu ia para lá, ou com o Fontanelli, ou com a Juliana. Aí comecei a ver o ENAF, nasceu, né? Vamos dizer, era em Varginha, e depois começou os cursos. Então, eu fui fazer vários, inúmeros, 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 inúmeros. No Rio Grande do Sul, em Brasília, trocentos. Eu lembro que o Fonta foi dar um curso em Brasília, eu fui para Brasília, primeira vez assim, sabe, que eu fui de avião, eram bandeirantes, chacoalhava mais do que nunca. A hora que eu cheguei lá, eu falei, ai, meu Deus do céu, cheguei, consegui. E foi muito bom, foi, nossa, o Célio Amaral também estava nisso, sabe, uma galera. O Célio me recebeu super bem. Série de A Curitiba. Josiane, o Célio de Curitiba, a Josiane trabalhava com o Célio na Amaral. Então, eles foram bem bacanas comigo. Olha, coloca isso, não põe isso. Isso é legal, isso dá muito trabalho, isso não é legal. Então, eu tive, assim, várias pessoas que me ajudou bastante, porque também eu procurei, sabe? Falei, olha, vou abrir uma academia assim, 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 tal. Manuel dos Santos foi, assim, fantástico comigo, fantástico. Ele estava construindo a dele, aquela grande, enorme. Eu nem tinha conhecido o Marcelo ainda, o filho dele, mas o Manuel foi uma pessoa muito bacana que Márcio Latuf, que é meu amigo de natação, chegou para mim e falou, não, vamos lá que o cara é bacana, é isso. Ele me recebeu super bem, me abriu as portas, me mostrou a academia de cabo a rabo, desde a casa de máquina, tudo. Todos foram muito assim, sabe? E eu ia anotando aquilo que eu queria. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bacana, isso não é, tal. Então, aí quando eu construí, comecei a minha academia, que foi em E aí você foi 1900. atrás de onde você ia abrir. Não existia. Você não tinha Na realidade, terreno, não tinha não nada. existia nada disso, não existia nada disso. Meu pai tinha 2 terrenos, um onde é a Nado Livre e o outro abaixo da Nado Livre, tá? Tá. Que é onde mora o médico. E meu pai tinha recebido esses 2 terrenos numa dívida de um cliente dele, papapá. E aí meu pai, como um bom ser humano, ele falou, daqui a pouco a gente passa, vamos passar a escritura, daqui a pouco eu vou, eu volto aí para poder passar aí. Foi. O que aconteceu? O cara morreu. O cara morreu e o terreno foi a leilão. Só que a mulher dele não sabia, coitada. Meu pai conseguiu um terreno, o outro tinha ido a leilão, que é onde que o médico mora. Tá. Então, na realidade, deveriam ser esses 2 terrenos, né? Bom, aí meu pai... Eu não acredito. Acredite se quiser. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vou montar uma academia de natação. Aí, na época, o Nelson Linhares era o pediatra dos meus filhos. Aí eu conversei com ele, então eu falei assim, eu vou abrir uma academia de natação. Então eu falei, pô, é meu sonho abrir uma academia de natação, porque ele era nadador. Ele morava O no Rio de Nelson Janeiro. nadava e nadava e fazia faculdade no Rio de Janeiro, né? Aí ele pegou e falou assim, eu queria abrir uma academia, tal, eu queria abrir uma academia de natação. Eu falei, bom,
Eu também quero abrir a academia de natação. Eu vou abrir a academia de natação. Aí meu pai pegou e falou assim, ó, então tá. Ele me deu o adiantamento da legítima, né? Deu de herança o terreno, meus irmãos assinaram tudo. E aí eu fiquei com o terreno. Para construir, aí, bom, eu tenho terreno, Teoricamente, mas ele não já tenho tinha te dado. dinheiro. É isso que eu ia falar. Teoricamente, ele já tinha te dado o terreno, né? Então não te deu Então, eu não dinheiro. tenho dinheiro. Aí eu tinha que vender metade desse terreno, eu vendi ao Nelson, que era o meu sócio. Aí eu vendi para ele metade, e aí com essa metade eu comecei a construir, e ele também foi construindo, nós fomos construindo tudo, acabou o dinheiro. Aí pede para minha mãe, não, pedi para minha tia. A minha tia Tosta aí emprestou. Aí eu pedi para minha mãe, a minha mãe nos emprestou. Aí eu pedi para o meu sogro, porque foi, acabou o dinheiro. E o negócio, eu falava, gente, precisa abrir essa academia para poder entrar gente e eu pagar. Eu falava, ai meu Deus do céu, quando é que eu vou pagar isso, né? Não tenho condição, como é que vai ser? Aí a minha mãe emprestou, meu pai não, meu pai já tinha dado o terreno. Sua tia, Aí seu minha sogro. tia, tudo é. Aí, quando inaugurou a academia, eu ficava Mas lá inaugurou assim. normal? Ou inaugurou com ainda meio que reformando? Como é que Não, foi? na realidade, meu amor, eu estava a piscina estava no cimento, botando o azulejo, eu estava com o balcão pronto, recebendo as pessoas fazendo matrícula, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Pague agora, comece daqui a pouco. Não, mas a Como é que era estrutura. o slogan disso? Tá vendo Não, não ali? Tá era. pondo azulejo. Pague agora, no último azulejo você começa. Não, mas não era assim, tá? Eu estava colocando azulejo, tudo, só que eu precisava ter as turmas formadas. Eu tinha, nesse meio, Você já eu tinha estava assim, na cabeça eu toda a estava fazendo nomenclatura da parada. tudo, a minha metodologia, como é que eu ia fazer, como é que eu não ia fazer, como é que eram os níveis, como é que eram os horários. Então, Isso tudo tudo porque isso você tinha estudado e visto nas outras visto em também. todas as outras. E todo Legal, mundo me ajudou muito, muito. legal. Não, isso não é legal, põe tantos minutos. Uns falava 50 minutos, outros 60, outros 45. Não, 45 é o melhor em termos de aprendizado e é melhor De comercialmente. absorção, de tudo. De tudo. Aí, bum, aí comecei. Aí montar todos os horários, de que hora, quando. Na realidade, a gente fechava no almoço. A Nado Livre não tinha horário do meio-dia às 2h15. Era Abria tipo fechado. italiano, assim. Abria de manhã, Era, fecha para dar uma almoçadinha, volta é a verdade, para fazer a festa. a sexta, exato. Só que aí começou, a gente fechava, era fechado nesse horário de almoço. E aí começamos a trabalhar. E aí eu ficava no balcão esperando as pessoas virem, pegava o telefonema, lista telefônica. Vou ligar para fulano, 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 fulano. Fazia uma lista inteira, ligava, olha, tô com a academia, tá abrindo a academia, assim, assim, só própria para natação, vem nos conhecer, parará. Soltamos uns panfletos, panfletei muito de casa em casa, A tia entendeu? Ré falou que eu e minha mãe fazíamos cedinho. É a vovó, Fazia o quê? natação. Elas Ah, tá. nadavam. A Aham. vovó e a Renata faziam de manhãzinha mesmo, faziam pela manhã. Então, foi muito assim, que horário pela manhã? Então, vamos pôr adulto. Aí, E horário aí infantil. foi Então, indo. tudo isso foi. Aí, foi muito trabalho. Eu lembro, assim, que eu dava aula de manhã, de tarde, de noite. E E... contrato de professor, você começou sozinha com o Nelson, que o Nelson teoricamente não podia dar aula, né? Então era Mas ele, não, você. ele Só que ele podia dar dava aula. pela experiência que ele tinha, porque a educação física não era Sim, reconhecida. isso mesmo. E Isso aí eram mesmo. E ele só foi vocês nadando. dois dando aula ou tinha mais gente Não, que. Só nós os tínhamos dois. mais. Não, nós dois mais dois. Que Dois, vieram por dois essa não, três. abertura do negócio. Do Ou que você já negócio. conhecia do histórico de Já atleta. conhecia também, porque a Ritinha veio, que ela era minha amiga de faculdade. Tá. Gostava da natação também. Então a Ritinha era uma das professoras. A Lucila Meirelles também tinha vindo da natação. O Valtinho não sabia absolutamente nada, que ele chegou lá como estagiário tudo
putz, se tornou nosso Para top quem não de sabe, o professor. Valtinho tá até hoje lá. O Valtinho faz parte do nosso quadro de professores, graças a Deus, gosto muito deles. Aí, depois deles, aí tinha o Maurício, O Valtinho tinha o é João. patrimônio danado livre, né? É verdade, patrimônio. Tombado. Aí a gente tinha o João Guimarães, que era nadador comigo na mesma época, e o Paçoca, que é o Maurício, o irmão dele, que também a gente tinha amizade. E aí fomos. Foram dando aula, horários, tudo. Foi ele. Sim, eu trabalhava assim, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Não interessa para mim. E normalmente vocês abriam que horas e fechavam que horas? 6h45 da manhã e fechava às 9. Igual até hoje, assim, praticamente. Igual até hoje. Só que hoje a gente abre no horário de almoço. No almoço. E era segunda a sexta? Segunda a sexta. Sábado não existia. Aí foi existir sábado após o Valtinho nos pedir, eu gostaria de dar aula, tal, mas só para criança um pouco, já que sabia nadar. Porque senão eu precisaria de um estagiário. Então vamos abrir. Então, inicialmente abrimos o sábado com crianças maiores. E aí, depois que nós fomos abrindo na necessidade. E aí, vamos lá. Esse lance, para a gente falar da empreendedora aí, que tem a pergunta do Dani já. Como é que você conciliava essa vida de abrir a academia como professora? Possivelmente alguém administrava junto ali, porque você falou que você não tinha muita noção ali de como fazer essa coisa toda. Aí você tinha já era casada, tinha, no caso, meu pai. E aí, trabalhava. Como é que você conciliava esse lance de dar as aulas, empreender, enfim... Murilo, era a primeira... E o filho, no caso, era um só, a princípio, ou eu tinha nascido já? Não, já tinha nascido, porque 85... o Danilo nasceu em 83 e você nasceu um ano e meio depois, 85. E eu nasci na realidade... época que você estava começando a montar, a construir, vamos dizer assim? Isso. Tava logo depois eu já começando a construir, a mexer com tudo. Em 86 veio aquele plano cruzado, nossa, que foi uma loucura, que tira dinheiro de todo mundo, né? Foi muito louco. E 87... Início de 87, então, 86, ali nós começamos. Meio que você começou a construir ou iniciou os trabalhos, na verdade, né? Então, com 80, você demorou quanto tempo, assim, desse lance? Um ano foi para construir. Foi um ano e pouco. Entendi. Um ano e pouco. Aí foi, assim, muita correria. Teu pai também trabalhava, teu pai é engenheiro, e aí a gente... começou na batalha, todo mundo, ele trabalhava de um lado, eu trabalhava do outro, só que, assim, quando eu tinha dia que eu chegava em casa para almoçar, aí a minha sorte também que eu tenho uma Marina, até hoje comigo, a Marina Castro, minha linda, maravilhosa, eu falo que é uma filha minha, porque ela me ajudou muito para eu poder trabalhar esse tanto. Quando eu trabalhava no Pequeno Príncipe, eu tinha os horários de folga, eu pegava vocês ali, que eram 2 quadras de casa, ia para a pracinha, dava o suco, etc., brincávamos, voltávamos, fazia toda essa parte. Quando eu tinha academia, ficava isso mais difícil, porque como eu trabalhava vários horários, eu tinha que dar aula. Quando eu voltava, então a Marina já tinha dado comida, já tinha dado banho, sabe? Aí vocês foram cedo para a escola, foram para o Pequeno Príncipe. Então eu lembro que o Danilo tinha 3 aninhos, já estava, né, no Pequeno Príncipe já há um tempo, no maternal, e você chorava porque queria ir com o irmão. E aí eu cheguei um dia e falei para a auxiliadora, ele chora. Falou, por que você não larga o Murilo aqui? Falou, porque ele tá chorando, ele chora porque ele não quer ir embora, ele quer ficar com o irmão. Ele falou, larga ele aqui, mas ele ainda faz xixi na fralda. Ele falou, não tem problema, xixi, cocô, qualquer um troca, etc. Aí eu falei, então tá bom. Aí você acabou ficando e foi ótimo. No caso, então eu comecei mais cedo que o meu irmão, por isso que eu sou um pouco mais inteligente, entendi. Não vou nem falar nada, aproveitando que ele tá assistindo, eu já dou uma...
Sacanagem, Dani, No não é caso, verdade. a gente então iniciou muito cedo no colégio e você ajustava lá na academia, trabalhava lá. Sim, aí vocês, E o por maior exemplo, iam desafio de tarde. dessa coisa toda era o quê? Nesse Era sentido? combinar tudo. Combinar mãe, combinar professora, combinar empreendedora, porque eu precisava saber dos negócios. Então, eu e o Nelson tínhamos uns horários que a gente tinha juntos, e aí ele, como médico, também não podia ficar sempre, então aí eu tinha esses outros horários, e aí foi, foi embora. Quando você faz a coisa com vontade, com garra, tudo dá certo. Tudo é bacana, tudo é gostoso, é super E vai prazeroso. aparecendo as pessoas também, né? As pessoas certas para te Sim, ajudar, né? sim. Aí começou vir outros professores Aí começou a ter e as a gente, competições da Nado Livre também, né? sim. Aí nós fizemos várias competições. Tinha as competições internas das academias que era muito bacana, né? Que era uma coisa, olha, bárbara, que a gente fez várias. E ia um na academia do outro para competir. A gente chegou muito aí no Mauro, na Tchelaine, né? Na Mergulho de Araxá, que era muito bacana, que eles tinham na veia a competição, né? Porque É eles também verdade. tinham uma piscina grande, tudo. A nossa piscina era de 12,5 de 12,5 por 7, então não é uma piscina tão boa para competição. E aí eu comecei a fazer as copas na do Livre, que eu acho que é bem bacana, umas competições legais. Eu fazia um campeonato que era bem bacana, esse campeonato Copa na do Livre. A gente nadava numa piscina de 50 metros, que era Na cava. na Cava do Bosque. E fizemos também no Moura Lacerda algumas, apesar de não ser 50 total, mas fizemos algumas competições lá também. E foi bem bacana, sabe? Era uma coisa que eu gostava muito. Aí entrou, né, doutor Gustavo Borges na onda, aí começou a angariar todos os campeonatos, tudo, e aí a gente, assim, já não chegou a ser tão prazeroso, porque era prazeroso quando era a competição normal de não federados. Então eram crianças não Eram federados, era estímulos, gostoso. né? Era um Isso. estímulo diferente sem ter aquele compromisso do atleta federado, né? Sim, sim. Então eu E lembro que em aí, Araxá chegou até a ser criado, ter o troféu. Ah, a Tia Elaine botou aí, ó, tem o troféu até hoje lá. Acho que é isso, porque tinha. Eu lembro que que a gente eles chegou a vinham para competir. cá. A gente chegou a competir lá, eles vinham para cá, a gente competia franca. Eu lembro É. muito disso também que tinha. E aí é Então, engraçado porque naquela época era muito essa questão da competitividade, porém não era o intuito profissional do atleta, né? não, era Ó, por prazer, era coisas gostosas, entendeu? Então a gente exato. tinha, realmente, não tinha, por exemplo, quando a gente ia para a recreativa, tinha alguns campeonatos, como a gente sempre era para não federado, aí a recreativa pegava, fazia, colocava crianças federadas É, com crianças não federadas. E eu não achava é, justo isso. é Então, tinha crianças diferente. da recreativa que se davam bem, tal, 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 mas o menino era federado, o menino estava treinando. Aí eu achei uma E às sacanagem, vezes dava falei, umas zebras aí, que a gente ganhava sim, algumas eles. coisas aí que eu lembro. Não, e eles colocavam, por exemplo, criança de 9 anos para competir com o meu de 7, entendeu? Ah, É, eles falsificavam. Então foram coisas que foram nos desagradando e nós paramos de competir com a galera lá por causa disso. E por causa tá. dos convites também, que eles faziam convites Só aos um nossos segundo. atletas. Eu vou ter que salvar essa primeira parte aqui, gente, que senão Já eu deu perco a isso? live. E eu volto daqui a pouco. Daqui a pouquinho não, já volto em seguida aí. Só vou encerrar para poder salvar. Já iniciamos de novo. Tchau. Segunda parte da nossa live, dando início aqui agora às 5h31. Para quem não sabe, estamos fazendo uma live com a Cristina Daraem, vulga minha mãe, dessa questão do empreendedorismo, estamos falando da trajetória dela aí ao longo da carreira com a Nado Livre, estamos falando de bastante coisa legal, da história toda como foi. Olá. Então, aê! Bom, então aí com todas essas atividades, vamos dar sequência, o Renatão Paiva entrando aí agora, Ale, Fala, Rê. Alexandre Araem, primo, Elaine,
Sejam todos novamente muito bem-vindos. Então, toda essa questão da competitividade lá, no caso, quando era a Recre que misturava federado e não federado, aí você decidiu que não ia mais competir misturado. Não, misturado eu acho que é impossível. Não é justo com a criança. É justo você colocar de 7 com 7, de 6 com 6, de 8 com 8, de 9 com 9. Eu não acho justo, eu não teria condições, eu jamais fiz isso de ir lá e falsificar uma carteira de identidade, seja de quem que for, de um meu aluno ou não. Não dá para fazer isso. Rosita, seja bem-vinda, tá mandando um oi aí. Oi. A questão dessa que você falou da competitividade, né? Quando que você começou a colocar, no caso, eu e meu irmão, por ser mãe, enfim, a competir? Desde pequeno, desde sempre? Como é que foi isso aí? Foi desde pequeno, porque como a gente tinha várias, vamos dizer assim, não era bem a competição, tinham campeonatos que eram festivais. Ah, vamos lá levar na Tia Elaine. Ah, então vai, meninada. Então a gente juntava uma turminha, porque a Nado Livre foi a primeira escola em Ribeirão Preto para isso. Era uma escola de natação feita, não eram como outras escolas que, por exemplo, existiam, mas era o fundo do quintal, que ela tinha uma piscina e ela resolveu fazer uma escolinha, entendeu? A Nado Livre foi feita pensando numa escola de natação desde a criação, desde o projeto todo. E aí a gente levava as crianças, vocês para competir. Então era O que foi? O Danilo falando, conta que eu dava pau nos mongoloides aí. Ele dava pau, ele é um menino que tem um nado muito bonito, muito bacana, nada muito bem. E deveria usar um pouco mais dessa coisa toda para que ele possa fazer uma atividade física, porque querendo ou não, teu irmão é mais difícil de fazer atividade física. Ele falou que ele dava pau em mim, em algumas modalidades. Realmente. No costas eu dava pau nele. Ele nadava muito bem, mas assim, era uma coisa muito gostosa, porque eu não exigia nada. Foi tão engraçado porque... Foi natural que veio vindo. Sei, foi natural. Como os professores, o Valtinho, o Peri, o Maurício, todo mundo fala, olha, bota os meninos. Eu escrevi o Dani nisso, eu escrevi o Murilo naquilo. Então, era automático, tudo bem. Aí teve um dia, eu falei, olha, vai ter um campeonato tal, vocês vão? Aí ele chegou, sei lá, devia estar com um ovo virado, ele chegou para mim e falou assim, o quê? Você tá me obrigando a competir? Eu falei, meu irmão? Eu falei, Eu falei assim, meu filho, se você quiser ir no campeonato, você vai. Se você não quiser nadar, você não vai. Nade por prazer de nadar, não se te faz mal, a competição. Sim. Não vá. Nunca exigi nada que fosse obrigatório, não. E tanto é que eu falo muito para as mães. Tem muitas vezes que as mães colocam as crianças na natação pelo próprio prazer. Ele vai ser um nadador, eu quero que ele seja sabe? É o seu sonho e não o sonho dele. Talvez muitas vezes a criança não queira isso. E tive vários alunos que falavam, eu não quero competir, eu quero nadar por nadar. Então, sim. Sabe, isso daí eu acho que vem de cada um mesmo. E aí, depois que ele deu, no caso, o piti aí, que ele falou que dava uns tapas aí, ele continuou competindo? Continuou, tá vendo? Tá. Tipo assim, não dei bola pro piti da criança. Eu lembro que a gente chegou a fazer alguns revezamentos juntos, né? Sim, era muito legal. Era muito gostoso, olha, muito prazeroso. Quando entrou essa questão de ser campeã paulista, entrou quando na sua vida? Quando eu competia lá na Recreativa. Eu fui campeã isso foi paulista, antes de formar. Isso. Antes de entrar para a faculdade. Era uma delícia, era super gostoso. Eu tinha o troféu Vadielu, sabe? Tinha vários. Eu lembro uma vez que tinha um campeonato super importante, que era no Rio Grande do Sul, acho que é o Vadielu, que era um brasileiro, tudo. Nós não fomos com tempo para isso, com índice top. Nós não fomos porque meu técnico casou.
E aí ele casou bem naquela época e não levou, ninguém pôde levar. Então é assim, Era muito mais hoje, difícil, né? muito mais. Hoje é easy. Ah, o coach não vai, mas eu vou, entendeu? Você não Sim, vai em todas as competições dos seus atletas, sim. entendeu? Então, era assim. Aí eu fiquei muito desanimada, eu fiquei decepcionada. Eu falei, puxa vida, sabe? Você treina, 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 Que é treina para isso que eu... morrer na praia. E não Exato. tinha tantas competições assim. Tinham competições em Mococa, era a região, em Araraquara, sabe? Era isso que tinha, não era altos campeonatos, etc, etc. Então, aquilo que tinha, a gente ia. Mas aí acabou acontecendo tudo isso, mas isso... E aí, depois que foram indo essas questões de campeonato, por exemplo, o maior desafio hoje seu, da Nado Livre, até os anos 2000, que você tinha a sociedade, né? Você passou alguns perrengues, algum que você lembra que foi muito difícil, ou não? A Nado Livre sempre foi, vamos dizer assim, até os anos 2000, sempre foi indo, teve, lógico, toda empresa tem seus altos e baixos, mas por que eu estou perguntando isso? Por conta da crise que nós estamos tendo hoje em Nunca. todo mundo. Mas Sim. alguma coisa não igual, mas alguma coisa que te relembre na história aí? Nada. Nada, Nada. absolutamente nada. Era Alguns assim... percalços aí no meio do caminho que eu lembro que tem histórias que a gente às vezes ouve você falando, de, por exemplo, eu lembro que vocês passaram por uma reforma e aí os Sim, mas alunos isso... entravam pelos tapumes, né? E vocês pediam compreensão. Olha, sim, os alunos assim sempre foram maravilhosos e a gente sempre teve uma relação muito boa com todos, porque não chama Nado Livre, não é uma academia, ela é muito família, ela é muito a, a relação que a gente tem com os professores, com os funcionários, com os alunos é bem familiar mesmo, não é nada, sabe, mega profissional lá e cá. Não, é tudo muito acessível. A gente com eles e eles conosco. Mas como o começo era a primeira academia, a gente sempre foi, sabe, foi muito bacana. Eu comecei com 150 alunos na época, eu lembro direitinho, só foi num Isso ligando, crescente. né? Lista telefônica e tal. Lista telefônica, panfletinho e tal. Aí o pessoal vinha, fazia inscrição, eu fazia inscrição na mão, a fichinha, no fichário. No fichário. Era assim, era coisa, mas funcionava, né? E Funcionou começou com muitos anos. 150, foi indo. Foi, sempre num crescente bem bacana. Então, assim, mas nunca passamos uma situação igual estamos agora. Eu não achei que eu E até fosse... o. Eu te interrompo porque aí a gente vai chegar nessa parte, mas Tá. até os anos 2000 sempre foi tudo ok. Chegaram a bater recordes em número de alunos, chegou a ter Eu já alguma tive coisa de 1.100 alunos. 1.100 lá na estrutura que é hoje ainda, né? Na mesma estrutura. Eu sempre só já tive lá, depois de alguns anos, nós tivemos dois professores, que eram o João e o Maurício, aí nós convidamos eles para ter uma outra, que era onde era na Que Pascoal essa IMEC. era a minha pergunta aqui. Que, para quem não sabe, a gente tem a Nado Livre hoje na João Fiuza e a gente tinha a Nado Livre 2. E a Nado Livre 2 iniciou quando? É Ah, mais difícil lembrar, né? não lembro, eu sou péssima para data. A Mas data eu foi não mais ou lembro muito, menos não. em época 1990 e alguma coisa? Por aí, eu abri 90, 87, por aí, 1990, nem isso. Aí Aí nós abriu o Nado Livre abrimos 2. isso, a Pedalim, né? Nado Livre 2, que era eu, o João, o Nelson e o Maurício. E aí, depois disso, o João e o Maurício saíram. Aí nós compramos a parte deles, dos dois. Aí continuou eu e o Nelson. Aí, depois de um tempo, nós resolvemos vender para os nossos dois professores que já faziam um tempo, que eram o Carlão e a Fabiana. Aí eles ficaram 1 ano e meio, 2, nem isso, eles não aguentaram o tranco e resolveram vender também. Então, aí eu fiquei só com a Nadulina. Nós já, na época, nós tivemos várias, assim, nós tivemos o Palestra também, como clube, que era uma escolinha de natação que nós tínhamos lá, que aí nós encontramos o Lemão, aí o Lemão era nosso professor lá. Então, foi muito bacana, sabe? Teve várias situações, né, que
Mas é muito trabalho. Natação é uma dedicação E aí, full time, muita você, manutenção. você decidiu parar com a Nado Livre 2 em que época? Ah, 1990 você abriu, ficou quanto tempo, mais ou menos? ficamos um tempão. Nós Uns ficamos 10 anos. mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mas aí chega. Então, nesse tempo dos 10 anos, a Nado Livre Fiuza foi comprada a parte do Nelson em 2000. Isso. E ainda tinha 2. Não, eu ainda tinha junto com o Nelson a 2. Então foi 2000. Até 2000. Antes de 2000, nós vendemos a Nado Livre 2. Tá. Porque, na realidade, o Nelson, como ele é pediatra, então ele tinha um trabalho de consultório, hospital, Sim, e não sim. dava para combinar. E aí era assim, eu trabalhava 12 horas e ele trabalhava Então 2. ficou E o mais ou valor era a menos. mesma coisa. E ficou mais ou menos, então, 10 anos a 2, então. Com vocês. Por aí. 90 a 2000, mais ou menos. Por aí. Eu não me lembro de data. Tá. Sou E aí, péssima. depois de 2000, você mudou algumas coisas na Nado Livre, pós-sociedade com o Nelson. O que Sim. fez você, vamos dizer assim, modificar mais em termos de ensino, em termos de espaço? O que você acha que ajudou muito? O que mais pesou, Murilo, para eu não ter um sócio é que sócio é sempre sócio. É uma coisa assim, você trabalha 10 horas, o outro trabalha 2 e você recebe igual. Isso não é justo. O que é justo é você trabalhar a mesma coisa que o seu sócio trabalha. Ou um faz uma coisa, o outro faz outra. Então, são combinados salários diferentes e isso não era assim descrito. Então, você começa assim a querer fazer uma coisa, a pessoa não quer fazer. Você quer investir Na nisso, a verdade, pessoa você não vive o quer. seu sonho e a pessoa não quer viver esse sonho com você. Claro, o Porque não sonho é o dela é sonho dela. diferente. E o sonho Mas dela aí, é depois diferente. disso que você foi embora, o que você fez que modificou alguma coisa do seu jeito? Bom, na realidade, assim, a nossa metodologia, a gente tinha lá atrás e a gente foi mudando. Por exemplo, eu sempre gostei de trazer profissionais super competentes, e isso a gente sempre fez junto com a Elaine da Mergulho de Araxá e a Eleonora de Franca. A gente sempre trouxe profissionais para capacitar nossos professores, nossos alunos e a nós mesmos, sabe? Coisas assim que daria para a gente colocar na nossa metodologia, para a gente incrementar a nossa natação, para entregar uma natação diferente, para entregar um ser diferente. Aí, com isso tudo, lógico, eu fui mudando muitas situações e, por exemplo, hoje, mesmo mudando muitas situações, mesmo hoje eu falo. O teu tá travado? Aí, agora voltou. Eu acho que cada dia mais a gente pode ser melhor, sabe? Então é investir em tudo, nos processos, na situação. Por exemplo, o que eu acho que modificou bastante esse tipo de pensamento, eu fui fazer uma pós em psicomotricidade aquática, em psicomotricidade. Estou lá na frente. Isso, então, mas foi algo que foi determinante. Mas que eu aqui fiz... em 2000, não teve nada que você mexeu, que você falou, nossa, agora eu vou mexer nisso. Tô dizendo assim, sim, como mas se fosse aquela coisa, né? Tipo, imagina o cara que não quer viver o seu sonho, e aí você fala, nossa, agora eu vou mexer o que eu queria, assim. Sim, nós fizemos uma reforma muito grande, coisas que não tinha, a Nado Livre eu falo assim que sempre foi, eu nunca vi a Nado Livre sem uma reforma. Sabe, todo ano tinha uma reforma. A gente faz melhor. Né? A gente tinha uma reforma a ser feita, uma melhora ou uma sala de espera que mudou, ou um vestiário que aumentou, e aí sucessivamente, sabe? São N coisas. E dentro dessas realizações que você foi fazendo, em algum momento na sua vida, durante a Nado Livre toda, você teve alguma conversa com seu pai, no caso, no sentido dele ver
a mulher que você estava se tornando. Sim, sim, ele chegou ou ele perguntou, ou ele te chamou, enfim, porque a gente não falou aqui, mas em 1987 você perdeu a sua mãe. Isso. E ela veio a falecer por um acidente, né? Na verdade, Na realidade, um erro um erro médico, vai. médico. Isso. Então, aí você não tinha mais a sua mãe logo que você abriu a Nado Livre. Não. Então, Ela ficou o primeiro ano, ela nadou conosco, porque ela morreu dia 24 de dezembro, para quem não sabe, foi uma situação muito ruim. Então ela meio que participou da Nado Livre de janeiro a dezembro de 87, por exemplo. Isso mesmo. Ela estava muito presente lá, porque ela nadava conosco. Ela gostava, era uma coisa que ela gostava bastante. Então, isso foi muito importante. E depois que eu perdi minha mãe, meu pai, lógico, ele viu que era um sucesso. Que eu falei para ele assim, eu fiz aquilo que eu sempre quis, que era educação física. Aí e é engraçado, meu pai, imagine que meu pai Mas ia isso chegar foi e dar o do braço nada, a torcer. você falou para ele ou ele te chamou algum dia para Não, ele falar? nunca me chamou. Meu pai jamais ia ser Jamais uma faria isso. pessoa que ia dar o braço a torcer, entendeu? Mas meu pai era uma pessoa assim, ele adorava ouvir, nossa, Nado Livre, a Cristina, Cristina, Cristina. Porque na realidade a minha separação também com o Nelson foi assim a nossa venda, porque todo mundo fora de Ribeirão e dentro, todo mundo conhecia eu. Sabe? Lógico, conhecia o Nelson como pediatra, tudo, mas não era ele que estava ali dentro. Ele que estava ali dentro. Quem estava ali dentro era eu que passava as coisas para ele, ou aquilo que tinha acontecido ou não, mas era algo que é uma coisa que eu sempre quis. Então, meu pai realmente ele tinha assim um orgulho, mas nunca foi de falar, mas eu sabia que ele estava contente, que ele tinha curtido. E em nenhum momento, porque hoje ele não é mais vivo, mas em nenhum momento ele chamou você e falou algo do tipo. Não, imagine, jamais meu pai seria humilde a ponto de. E no caso, a avó, quando você perdeu ela em 87, você em algum momento, como é que eu vou falar isso? É muito difícil, mas em algum momento você pensou que aquele seu sonho poderia, de certa forma, vamos dizer assim... Morrer? Não morrer, porque isso é um sonho. Então, o sonho a gente faz de tudo para ele ficar vivo dentro da gente. Mas, de certa forma, é como se você tivesse as suas duas pernas e mais duas muletas, vamos dizer. Porque são pessoas que te ajudavam. Né? Carqueira Carnão, ela te ajudou aí para construir e tudo mais. De certa forma, quando você perdeu ela, em nenhum momento você sentiu... eu falo isso porque, assim, quando eu tive a perda da tia Tosta, no caso, e eu lembro que eu estava indo pedalar na Maurílio Biagi com os meus alunos. E foi uma coisa que era como se eu fizesse aquele treino para ela, entende? Entendi. E aí a pergunta é tipo assim, quando a vovó faleceu, no caso, você chegou em algum momento a falar, eu vou fazer isso acontecer pela minha mãe e porque também é meu sonho? Mu, quando a minha mãe faleceu, eu já estava no meu sonho praticamente concreto. Entendeu? De ter aberto. Sonho de ter aberto. E isso, com certeza, ia a fundo, ia a 1000 por hora, entendeu? Ia ser uma coisa bacana. Então, eu nunca perdi o foco de força. Eu tenho 2 filhos para criar, apesar da minha mãe ter ido. E foi uma perda muito dolorosa, muito, em todos os sentidos. Eu estava com vocês em Guaicá, quando eu recebi a notícia de um telefone do vizinho, que a minha mãe, eu falei com ela pelo telefone, eu fui à cidade falar com ela, ela falou, eu estou cansada, minha filha, eu não aguento mais. Eu falei, mãe, calma, eu estou indo embora. E eu fui embora, eu vim embora, e quando foi às 4 da manhã, eu fui deixar vocês em Ubatuba, com o irmão do Edu, com o tio Edson. E quando foi às 4 da manhã, estava eu e o Eduardo subindo a estrada, voltando. Eu senti uma dor enorme, uma perda, assim, uma coisa que me sufocou. Era minha mãe indo embora. Entendi. E daí o Edu, acho que parou e falou, parou num guarda.
O orelhão, na época, isso mesmo, ligou pro teu tio, e aí o teu tio que nos deu a notícia que ela tinha falecido. Mas até então eu falei, e aí, tá tudo bem as crianças, tal, né, que vocês estavam lá. Falou, tão bem, tão super bem. Eu falei assim, mas se Deus quiser, Du, vambora logo, né, pra gente chegar logo, eu quero ainda falar um oi pra minha mãe e tudo. Ele falou, para com isso, imagine, pra que isso? Eu falei assim, pra que isso, o quê? E comecei a brigar, discutir com ele. Ele falou assim, porque não adianta mais, a tua mãe já foi. Essa viagem de 1 hora demorou 6 horas, porque eu falava assim, não é possível, sabe? Então, essa perda foi muito, muito significativa mesmo, porque primeiro que, sabe, eu tinha uma empatia muito grande com ela. Nasci no mesmo dia que ela, então são coisas assim que... Acaba se aproximando, né? Sim, mãe é mãe, não Sim. tem. E aí, nesse trajeto todo de 2000, aí veio todos esses percalços, o seu pai, no caso meu avô, nunca deu o braço a torcer no sentido de falar. Não, mas ele sabia. Você decidiu mudar na Nado Livre a questão que você estava falando da metodologia. E aí entrou quando isso? Não, já tinha uma metodologia. Existia uma. Existia uma. E aí nós fomos modificando conforme as nossas inquietações, entendeu? E tanto hoje como nunca, a gente ainda tem algumas inquietações. Eu acho que a gente nunca deixa de progredir, ou de crescer, ou de modificar. E até outro dia eu estava conversando, o Jones falou, pô, nós precisamos dar uma olhada na metodologia. Na nossa avaliação, porque a nossa avaliação, ela tá mais... Então, sabe, coisas desse tipo que eu acho que vai o dia a dia mexendo. Vai sempre mexendo, com coisas melhores, vai ficando melhor cada dia mais. Eu acho que não dá para parar. Não dá. E aí, no caso, veio uma metodologia inovadora, vamos dizer assim, que inovou e que você mexeu nessa metodologia junto também com a Eleonora, com a Elaine, né? Sim, a gente... se juntaram para fazer isso acontecer, né? A gente já tinha cada uma mais ou menos uma metodologia, né? E a Elaine, depois de um tempo da Eleonora, ela foi para Araxá e abriu a mergulho de lá, ela e o Mauro, porque o Mauro trabalhava na CBMM. Daqui a pouco ela manda aí. Engenheiro. E aí a Elaine continuou trabalhando junto com o Mauro. O Mauro, então, tinha 2 trabalhos, tinha o dele, normal, como engenheiro, e tinha mergulho, e aí a gente resolveu dar uma modificada em tudo isso. Aí fizemos, mas ao mesmo tempo, assim, toda hora você está, né, mexendo com algumas situações, principalmente avaliações. As avaliações, elas ficam... Porque as crianças hoje são outro tipo de criança. Criança totalmente diferente que antigamente. Antigamente você tinha um cueiro que envolvia essa criança, ele ficava durinho e tal. Hoje em dia não existe nada disso. As crianças hoje, estipada, elas já nascem com 1000 por hora. Eu vejo a Maria, é uma loucura. As coisas que faz, você fala uma vez, presta atenção, sabe, imita, faz as coisas acontecer. Então, isso, assim, nos dá um gás muito grande nessa inovação, nessas coisas que eu gostaria de, sabe, estar fazendo mesmo. Porque eu acho que a vida não é só os prazeres da vida, né? E a água me trouxe muita coisa boa. Muitos amigos da água, maravilhosos, sabe? Que eu acompanho até hoje. Hoje você deve... no caso, não só essa questão profissional, hoje você consegue, para falar aí por que nós estamos falando dessa parte de empreendedora, você conseguiu conhecer, não o mundo inteiro, mas eu falo os 4 cantos do mundo aí, né? Você já foi Japão, você já foi Estados Unidos, Canadá, enfim, você já viajou muitos países por ser educadora física, por se aperfeiçoar, né? Porque e por ser aquela pessoa assim que você ama fazer aquilo que você... Cuidar das pessoas.
e saber aquilo que tem de novidade, aquilo que tem de bacana, aquilo que tem de sonho. Esse sonho ninguém me tira, ninguém me rouba. Os amigos que eu encontrei da água, Roxana, Renata Tarivinic, Renata Rodrigues, o próprio Fabes, a Robertinha Rosas, Douglas Gil, sabe? São tantos, Juliana Jansen. Hoje, meus amigos, assim, tem muitos deles que fazem parte até hoje. A gente se fala todo tempo. A Renatinha sabe? Tá vendo aí. É a Alexandra, nossa. Tarevinic tá vendo. Ah, Tarevinic. Oh, essa é fantástica também. Muito bacana, menina estudiosa. E dentro dessas amizades todas, um presente que você ganhou foi a EA, foi o quê? Então, profissionalmente. A EA foi muito bacana, sabe? Deu assim, eu sempre fui para lá faz o quê? Desde 1990 na EA, mas eu já tinha ido em 1989 fazer vários cursos, trouxe várias pessoas. Eu não sei se você lembra do Joe Krasevec. Sim. A gente trouxe o Joe, que é de Atlanta. Isso, gente, era na época que o dólar era 1 para 1, né? Era bem baratinho, era uma loucura. Era uma loucura. Eu lembro assim que os meninos falavam assim para mim. A primeira vez que eu fui foi em 1989. Eu fui a Dallas e eu e o Joe Krasevec. Eu não achava assim super estranho, né? Imagine eu casada, mas eu falava, não quero nem saber, eu vou nesse congresso de qualquer jeito. Aí eu fui no congresso, fui super apresentada para todo mundo, ele me introduziu lá, um cara super bacana, tenho amizade com ele até hoje. E aí eu tive um sonho super ruim, péssimo, que você tinha morrido afogado. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. E eu não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha isso. E eu consegui, eu chorando, chorei, acordei chorando. E o Joe, o que foi? Eu falei, eu sonhei que meu filho tinha morrido, afogado. Gente, uma loucura na cabeça. Aí, não, você vai ligar pro Brasil agora. Aí eu falei, mas como? Não, e era uma fortuna para ligar pro Brasil. Aí eu liguei, consegui falar com o seu pai, eu perguntei, e aí, o que vocês vão fazer hoje? Ele falou, nós vamos ao clube de campo, tal. Eu falei, não, vocês não vão no clube de campo, não, porque eu sonhei assim. Ele falou, esquece, já não estou indo mais no clube de campo, não vou. E ficou em casa. E aí, sabe, lógico, graças a Deus, o sonho não era realidade, mas sabe aquela tipo um déjà vu, né? Deus que me livre, foi muito ruim. Aí depois eu consegui dormir a noite toda na época. Legal. E aí, durante todos esses anos, continua indo uma vez por ano na EA, né? Se aperfeiçoar. Sim. Excepcionalmente esse ano, que esse ano foi pandêmico. Sim. Chegou a dar cursos lá, inclusive, né? Demos aulas. A Tarivinic esse ano ia detonar na EA esse ano, ela e o Fabiano também. 2 brasileiros fantásticos. O Fabiano ia se estrear esse ano como aula de Deep e Shallow Water, né? Para quem não sabe, o Fabiano é um cara que é meu filho. Tá no mundo aquático, é como se fosse um irmão para mim. E teve vários anos que ele foi negado para ir para os Estados Unidos, né? Por ele não ter o vínculo. Não ter visto essas coisas chatas. Depois de graça. Ele é um pirateado aí, né? Vamos falar claro. E esse ano ia dar um show lá, né? Infelizmente não. Ia. E aí foi a gente ficou muito chateado com a queda, né? Que não teve como não ter isso daí. E a Renata também está com um curso de gestante que domina pra caramba. Nossa, ela fez o doutorado dela no Rio de Janeiro, na UERJ, e é uma pessoa que é muito acessível, está sempre com a gente. E isso para os nossos professores, tudo, para ter bastante conhecimento, a Nado Livre sempre foi muito inovadora. A Nado Livre nunca guardou para si os conhecimentos, sabe? Não, só eu vou fazer, ou só fulano vai fazer. Muito pelo contrário. A gente sempre compartilhou muito. A gente sempre quis que, sabe, todos fossem pro mesmo nível, para a mesma tecnologia, para tudo. Então, porque eu acho é aquela questão, né? A gente guardar informação em uma coisa só nossa não condiz com o que a gente é, né? Agora, a gente compartilhar, se a gente não tem medo
se a gente não tem medo do quanto a gente se inova e o quanto a gente pode compartilhar, né, essa informação, a gente acaba, quem não compartilha acaba ficando vazio, né? E não é essa o nosso, nunca foi o nosso intuito. Né? Com certeza, com certeza. Sempre foi algo que a gente tem que mais curtir mesmo a vida e mandar bala. E com essa trajetória toda, depois de 2000, depois de todos esses anos todos, depois de 2000, eu tô falando de 20 anos atrás, na Lu Livre hoje, com 33 anos, você olhando para a sua carreira como empreendedora, tem algum momento na sua vida da Cristina que ela consegue olhar para trás e pontuar, nossa, eu tô conseguindo lembrar desse dia que para mim foi o dia mais difícil na parte de empreender, ou alguma outra situação? Mu, o que mais me deixou assim, porque eu não tenho tanto domínio, vai lá, vou falar do Everton, né, que falou assim, deixa que eu organizo para você e você seja o coach. Amaria, adoraria ter uma pessoa que fizesse isso para mim e estamos caminhando. E eu pudesse voar daquilo que eu gosto de fazer, que seria a parte pedagógica, seria os professores, seria formatar coisas gostosas para fazer, desafios. Por exemplo, nós fizemos o Memorize, eu achei que foi uma coisa bacana, sabe? Coisas, projetos desta maneira que eu gosto muito, eu curto muito isso tudo. Porque eu acho que não é só uma escola de natação, a gente ensina o ser humano a ser melhor. Tá? E isso é base. A criança ser melhor, ser mais... a mãe, todos, eu acho assim... E com a psicomotricidade a gente consegue olhar de uma forma, um olhar diferente. É muito, muito diferente. O que foi? Danilo tá falando, eu faço. O que você faz, menino? A administração. Tá bom, eu acho ótimo. Quero ver ir lá, né? Tem que ir lá. O problema é o viver, né? É o viver o dia a dia. Né? Viver o dia a dia, porque não adianta você estar na tua casa e você, por exemplo, a bomba não ligou. Essa coisa de maquinário eu tenho ódio, tenho pavor. Para não desviar da pergunta, em algum momento na sua vida, você achou... Quando que você consegue olhar, que consegue ver na trajetória da Cristina que teve uma dificuldade que você teve que, vou dizer assim, vou falar por mim. Eu tenho a prova do Fodaxman, que foi ano passado, que marcou muito para mim, né? E tenho a prova do Audax. Para mim também, viu? De 600 quilômetros que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu pedalei durante 37 horas lá, né? E são duas provas que ficaram muito marcadas para mim, assim como o Mundial, tudo. Mas teve um momento na carreira empreendedora minha de triple, por exemplo, que foi em meio de 2018, que eu vi como que as coisas tinham mudado, que eu tinha mudado e que com isso acabam refletindo nos nossos negócios de uma série de coisas. Naquela época eu achava que era por um lado negativo e hoje eu entendo que era preciso aquilo e que foi muito para um lado positivo. Algum momento na sua carreira você consegue analisar ou olhar isso, tipo, nossa, já fazendo uma analogia rápida, um momento muito ruim que você sentiu que você precisava se superar e dois momentos que ou um momento que você conseguiu se superar e que foi muito importante para a sua carreira até hoje? Eu acho que o compartilhar com pessoas, por exemplo, eu perguntei muitas coisas para o Mauro, que eu tinha muitas dúvidas da parte administrativa, quando eu passei a fazer toda essa parte administrativa. É algo que eu não tenho muito domínio. Eu tenho um domínio X, mas não é a facilidade tudo isso. Então, isso realmente me dificultou muito. E eu fui atrás, eu tive que correr atrás para saber como é que não é, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Isso porque você não fazia. Veio a fazer depois que se separou. Sim, sim. Aí eu não fazia quase em nenhuma parte. Junto com o Nelson até eu fazia um pouco mais. Mas aí eu estava cansada, porque eu não gosto de números. Eu gosto de pessoas. Então, era uma dificuldade minha muito grande, mas correr atrás
vamos embora. É para trabalhar, vamos arregaçar a manga e vamos embora. O que eu tenho que fazer? Então, naquela questão que o Rafael fala, aprender, desaprender e reaprender. Então, Somos sempre meros aprendizes. Com certeza, estou reaprendendo N coisas, N situações. E eu acho que o que nos ajudou bastante, a UNEM, trouxe bastante situações de gestão. Então, você conversa com outro, ó, estou no caminho certo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E depois que você também fez a gestão na fitness, isso nos ajudou muito, porque clareou. Então, não era eu contra uma outra pessoa. Então, eram os dois pensando em alguma coisa que pudesse chegar a um objetivo melhor. Entendeu? Sim. E não assim, teu pai, a primeira situação é falar não. Para depois ele pensar. Então, isso nos incomodava. Então, hoje, já não nos incomoda porque a gente consegue filtrar, vamos Sim. dizer. E um momento seu que você olha para os seus 33 anos que você gosta de lembrar? Que eu gosto de lembrar? Nossa. Tipo assim, nossa, esse dia foi massa. Olha, eu tenho uma senhora, não sei se todo mundo conhece, mas eu tenho um carinho muito grande por ela e eu tenho certeza que ela é minha segunda mãe, ela é minha mãe, que é a Dona Marta. A Dona Marta é uma senhora de 97 anos que ainda está na academia, eventualmente agora, não tão regradamente, mas esteve conosco até o ano passado, assim, assiduamente, né? Vai lá, bem assídua mesmo. Mas ela chega para... O mais importante que eu acho é eles chegarem para a gente e falar assim, você me faz viver melhor. Então, isso para mim não tem preço. Lógico, adoraria hoje retornar a dar aula, estar em contato mais, porque eu amo dar aula. Lógico que com a Unimed isso me supre bastante, mas não é igual, entendeu? Mas eu adoro dar aula. Você se vê hoje ainda dando aula para bebê ou criança ou idoso? Bebê não mais. Assim, gosto muito, adoro. Mas eu voltar acho no tempo, alguma coisa assim? Eu acho que eu preferiria ensinar professores. Ensinar Legal. ou capacitar. Mesmo, ou mesmo estagiários. Fazer estagiários melhores. Pessoas capacitar com profissionais capacidades para o melhores. futuro. Com certeza. Com certeza. E uma coisa que sim, que me deixou muito contente foi a sua evolução. Não é puxa-saquismo nem nada, mas o seu amadurecimento, o seu comprometimento mudou muito. E isso me tranquilizou meu coração. Que bom, fico feliz. Que eu falei que se fosse para a gente, acho que numa reunião que a gente fez junto, né, em janeiro, sim, quando a gente recebeu da Tia Elaine e do tio Mauro lá a proposta da gente fazer o curso, né? Fazer o com o Osório. E ali a gente teve uma reunião rápida, mas de certa forma, a Júlia até falou que, de certa forma, me tocou num sentido de ou a gente enfia a cara e faz acontecer, ou não vai rolar, entendeu? Então, ali por um momento eu senti que, não que você tá saindo de cena, mas é o que você falou ali naquela reunião, você falou, eu não gosto, eu não quero isso. E a partir do momento que... não é lógico que eu gosto de fazer. Se eu fosse falar, então aqui, eu gosto. Então vou sair para treinar todo dia. Com certeza, amor. Para. Então, assim, hoje eu estou conseguindo, de certa forma, conciliar, né, o trabalho danado com o da Triple e ainda treinar nos horários, né, que eu estou conseguindo, né? Dentro dos objetivos loucos que eu vou me colocando aí. Mas, enfim, dentro desse momento que a Dona Marta falou para você, lógico, passou toda essa trajetória dos 33 anos que você precisava, né? Assim como você... Então, o ponto foi a Dona Marta ter falado isso, porque a Dona Marta representa 33 anos de nado livre, né? Sim. Então, ela ter dado esse feedback, vamos dizer que fecharia um ciclo. Sim, ela é uma pessoa assim que você saber que você está sendo bacana com uma pessoa, que você está sabendo cuidar, que você está
melhorando a vida dela, isso eu acho assim, isso não tem preço, é fantástico. E situações como, sabe, pô, meu filho fez, a gente tem crianças lá na academia que é a 4ª geração. Você fala, puxa vida, que legal. Então, a confiabilidade eu acho muito bacana. O nosso trabalho na Nado Livre é um trabalho sério, a gente entrega coisa séria. A gente tem uma responsabilidade muito grande com essas crianças de não afogar, de aprender a nadar, de ser um ser humano melhor. Não é simplesmente uma natação. Ah, natação é escolinha. Não existe. A Nado Livre não trabalha dessa maneira. A Nado Livre trabalha com muito mais. É muito mais que uma natação. Muito mais que uma natação. Não é... O aprender a nadar fica... Eu falo muito para as mães. É consequência de todo o trabalho que a gente faz antes. Sabe? Ele... ter as habilidades aquáticas todas funcionando da melhor forma possível e depois ele nada. Então, é uma situação diferente, sabe? De então, muita, é o que a Tia Elaine falou, muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que nós temos com um ser humano. E as pessoas, muitas vezes, têm pais que não veem dessa maneira. E a gente fala, puxa vida, é o seu filho, sabe? É uma situação que nós estamos passando agora que, sinceridade, eu peço assim, sabe? Eu falo, puxa vida, não deixem de acertar as coisas de vocês. Nós temos na academia, nós temos 22 famílias que dependem da gente. Isso me preocupa. Claro que me preocupa. Eu quero ver o bem-estar de todos. Com fazer certeza. Aquilo que eu faço de melhor, sabe? O que eu vejo hoje, que é o que você falou, como tranquilizou, né? Mas a gente conseguir olhar por um momento que as pessoas começam a vir falar com você e antes da gente debater, né? Hoje a gente olha com muito mais cuidado, com muito mais carinho uma situação de uma mãe, de um pai, a gente entende. É diferente daquela questão de uma academia comum que entende o lado financeiro, pronto, tá ótimo, falou, não tá tudo certo. É mais um número. diferente. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa e nossos professores sabem disso. Eles, a todo momento, a gente pede outros profissionais para poder melhorar-nos, sabe? Para trazer o melhor para o teu filho, ou para um autismo que hoje está vindo aí direto, ou uma pessoa com síndrome de Down. Trabalhos são trabalhos... Hoje eu estou vendo assim, os nossos professores estão longe, mas estão, sabe, dando um gás, uma vontade, uma coisa. Olha, eu fico assim, satisfeita e agradecida de ver tudo isso. É muito legal a gente ver o time todo se envolvendo. Isso é muito gratificante, porque eles entendem que a gente tem que tomar conta de uma outra parte e eles precisam tocar essa parte para a gente poder fazer a coisa acontecer pelo outro lado. E essa confiança ajuda muito, né? Porque eles acabam confiando que a gente, lógico, que é o melhor tanto para eles quanto para a empresa, quanto para a saúde econômica da empresa e para a saúde de todo mundo, né? Para a gente ir finalizando, que eu tenho que dar treino, já avisei meus alunos aqui que eu estou até um pouquinho atrasado, mas 2 perguntas para finalizar. Uma, da onde veio o nome Nado Livre? Adoro o Nado Livre, primeiro que é ser brasileiro. Você sabe que a logomarca da Nado Livre é amarelo, verde e azul. Primeiro por ser Brasil, porque eu sempre gostei e quis. Nado Livre por ser um nome brasileirado. Eu não queria um swing ou um crawl, eu queria um nome português. No brasileiro, Nado Livre. Porque para quem não sabe, na hora que é que hoje mudou um pouquinho, mas na hora que o locutor chamava a gente para nadar, eles falam, inclusive, no microfone. Prepara a categoria, nome, número, idade tal, nado livre. Tipo, nado... não, eles falavam nado livre, o estilo era livre, o nado era livre. Então, o pessoal sempre falava... Hoje mudou um pouquinho que eles falam o estilo, né? É o estilo livre, enfim. Ou crawl, eles falam muito crawl. Agora mudou, né? Porque agora tá toda modalidade, mas, enfim. E a segunda pergunta é... Onde Cristina e Nado Livre vão parar? O que você pensa no futuro para essas duas coisas? Não vou parar, não. No caso, tem que ficar em casa, né? Não tem, não. No caso, profissionalmente, como profissional empreendedora e a empresa em si.
quais os caminhos que você tem, gostaria ou imagina? Eu imagino uma Nado Livre 2, com certeza, sabe, com uma piscina maior e uma sala de psicomotricidade, que eu sou maluca por ter uma sala de psicomotricidade, algo que agregue valores ao nosso cliente, ao nosso aluno. Então, assim, não vou parar por aí, não é porque eu tenho 61, vou fazer 2, que eu vou parar. Eu gosto daquilo que eu faço, eu amo aquilo que eu faço. Posso estar num outro lugar, numa outra situação, mas vou estar no meio. É algo que eu adoro e adoro treinar. Então, isso para Nado Livre. Para a Cristina é continuar. Tem ideia de formação? Quer fazer algum mestrado, alguma coisa? Tenho uma outra formação de psicomotricidade. Olha lá, saudade dos cursos da Nado Livre. Ó. Nós vamos voltar a fazer, Ana. Iremos fazer, já está. Saudades dos cursos na Nado Livre. Nós estamos já com projetos. Estaremos a fazer, porque a gente fazia vários cursos, vou voltar a fazer. Mas está no projeto já. A gente até fez um logo pré-Covid aí, mas não teve tanta adesão, porque foi logo no comecinho dessa pandemia toda. Então vamos voltar a fazer assim que tudo retornar. Com certeza. Você profissional? Foi minha segunda casa de curso, depois da Renata. Com certeza, a gente sempre trouxe inúmeros cursos para cá, inúmeros profissionais, é algo assim, são desafios e jamais vou parar. Isso para os meus professores, para os meus profissionais, para outras pessoas, eu sempre gosto de estar bem próximo das pessoas. Então, cursos com certeza vão existir inúmeros. Vou fazer uma formação em psicomotricidade para ser exatamente uma psicomotricista, porque hoje eu tenho uma pós-graduação em psicomotricidade, mas vou fazer uma formação também. Então, eu não vou parar. E depois da formação. Exatamente isso que eu ia falar. A gente vai ter que prender a véia em casa, quebra o elevador e a escada lá. Bom, então, basicamente é isso. Eu vou agora, porque são 6h18, já também acaba outra segunda parte. Agradeço a todo mundo que entrou, muito obrigada. Obrigada, Elaine, obrigada a todos, Ana. Vou retornar com certeza com muitas novidades aí. Aí, a Elaine vai junto com você no curso da formação. É isso aí. Com certeza, amiga. Vamos juntas. O Dani mandando aqui. Tenho muito orgulho de quem você é. Parabéns pela história linda que você fez até agora. Te amo muito. Bom, eu também te amo muito, filho. E demais. Ele mandou... vou falar uma coisa aqui que eu vou Ele postou aqui em cima que Didi e Bobó estavam assistindo vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maternidade é uma coisa muito bacana, mas ser avó supera qualquer maternidade. É maravilhoso. É mais do que ser mãe. Muito mais, mas muito mais gostoso. E a vovó te ama, viu, Maria? Bom, para quem perdeu a primeira parte, já gravamos. A segunda nós vamos deixar disponível aqui para vocês também assistirem no YouTube. Agradeço a presença de todos os professores, que tem muitos aí que estão nos vendo. A presença de todos que acompanharam. Olha lá, a Maria está vendo. Agradeço a presença de todos que puderam acompanhar, de todos que acompanharam a história da Nado Livre, a história da Cristina, no caso, minha mãe, que é realmente inspiradora. Eu queria dizer que você continua me inspirando muito, porque desde do meu colégio eu sempre quis educação física. Graças a Deus eu não tive um pai que nem o seu, porque desde quando eu quis, você sempre me apoiou. E espero que ao longo dessa jornada toda a gente possa ainda ter muitas trocas, muitos compartilhamentos, que a gente possa se ajudar e que eu possa ainda conseguir, igual você disse, acalmar seu coração de todas as formas lá dentro da Nado, apagando fogo, inovando e, se Deus quiser, a gente realizar todos esses sonhos que a gente tem, que a gente sabe quais são. E mesmo nesse período de crise, eu acho que a gente está tendo uma sensibilidade muito grande de cuidar dos nossos negócios.
Eu digo isso porque Eu a gente espero ter tem... muita serenidade, muita paz dentro de mim mesma e de vocês, para poder passar isso tudo para vocês e para todas essas famílias que nos acompanham na academia. Então, eu tenho muita oração e muita serenidade. Nesse momento da gente ter um pouco de tranquilidade. Eu sei que são perrengues, mas tudo vai passar, gente. Vai passar mesmo. E obrigada a todos que estão aí. Eu vi a Lisa de Limeira, tá aí, Silvia Renata. Entrou agora. Entrou agora, tá? Mas depois ela escuta. Mas, beijo enfim. muito grande. Elaine tá aí direto. Eu queria só agradecer. Foi uma live surpresa, como para quem não pegou no começo. As perguntas ela não sabia. Espero que todos tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da sua história e da história da Nado Livre. Obrigada. Que a gente possa continuar perpetuando ao longo desse caminho todo, com seus altos e baixos, como todas as empresas têm. Que a gente possa, com muita sabedoria, a gente andar nessa linha tênue que está, né? Com essa crise toda, a gente conseguir ter discernimento de decidir as melhores coisas para o nosso negócio e para nossas famílias que dependem da gente aí. Então, espero que... Obrigada por vocês existirem na minha vida. Vocês são as joias que Deus me botou no meu caminho. Você e o Danilo. E, claro, agora a Maria mais do que nunca, né? A família toda, que eu tenho muita consideração, muito amor por vocês. Exato. Então, como diz meu irmão aí, um beijo do gordo. Um beijo, tirei até o óculos. Você não vai me ver chorar, viu, Danilo? Um beijo, fica com Deus. Obrigado mais uma vez. Eu vou deixar disponível no YouTube, aqui 24 horas para quem perdeu. E depois, para quem quiser treinar alguma coisa, só botar o fone e nós vamos transformar isso em Spotify, lá como podcast. Então fica só o áudio extraído aí para quem quiser ouvir. Tá ok? Então é isso. Copiou minha piada, é isso aí. Ah lá, a Tia Elaine tá chorando. Enfim. Gente, obrigado. Foi uma live sensacional. Quem não pegou o comecinho quiser voltar lá atrás. Não falou nada. É isso. Fiquem com Deus. Obrigado. Aguardem semana que vem. A gente vai fazer mais lives falando muito com atletas olímpicos, presidente de federação de triatlo, falando de Olimpíada, falando de um monte de coisa. Um beijo. Beijos. Até. Tchau. Bom, galera, é isso. Obrigado mais uma vez. Como eu disse, vai ficar tudo aí compartilhado para todos vocês, tá ok? Uma gratidão enorme por todos que assistiram. Espero que tenham gostado. Foi muito legal entrevistar a famosa dona Cristina e muitas histórias, muitas coisas que eu também não sabia. E eu quase matei a véia. Mas fica aqui. Ela vai ficar bem agora, deu para dar uma entretida. E, enfim, vamos nos falando. Um beijo para todo mundo e agora tem funcional na Triple. Valeu!